Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, nesta manhã maravilhosa, nós iniciaremos o nosso conteúdo da disciplina de redação, certo? E vamos começar contando uma história. A tia Cíntia vai narrar a história que tem como título O Medo de Bia. Essa história está presente no livro do ético de vocês, na página 5, tá bom? Do capítulo 1 do livro de português. O medo de Bia. Todo mundo lá na escola e na minha casa me chama de Bia. Eu até gosto, mas meu nome de verdade é Beatriz. Aliás, essa história de falar a verdade tem histórias. Uma delas é que acontecia comigo todos os dias lá na escola. Sou filha adotiva, mas eu não fico falando isso à torto e à direito por aí. Não precisa. Sempre fui querida por meus pais, que parecem até a torcida do Corinthians, loucos por mim. Não fico contando esse caso, o que não significa que escondo de alguém. Minhas amigas todas sabem. Aí é que começa a história. Tenho uma amiga, a Milena, que faz questão de lembrar. É sempre a mesma coisa. Toda vez que encontramos uma pessoa nova, lá vai ela contar o que parece ser segredo. Foi assim com Manuela e com Lucas, quando mudaram para nossa escola. Nem começamos a ser amigos direito e a Milena fez questão de dizer: Sabia que Bia é adotiva? Sabia que Bia é adotiva? Ah, como eu fiquei irritada! Era uma mistura de tudo, de tristeza, de mágoa, de medo. Bom, essa parte eu não tinha contado ainda. Eu tenho medo, como todo mundo. Naquele dia, o meu medo foi embora comigo. Rodou em volta de mim, se esparramou no tapete e me encarou com aquela cara de quem me diz: Vai encarar? Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, não só para dominar esse medo metido, a besta, mas para Milena parar de ser tão boba e me fazer sofrer. Olhei bem nos olhos do meu medo, tomei coragem e fui para a escola no outro dia, decidida a ter uma conversinha com a Milena. Claro que ele foi comigo e não desgrudou um segundo. Dessa vez, fui eu quem encarei a Milena. Só falei quando ela me perguntou: O que, Bia? O que é? Tá doida? Aí eu aproveitei. Eu quero saber por que você tem que lembrar toda hora que eu sou filha adotiva. Porque você nasceu da barriga da sua mãe. Nessa hora, eu peguei meu medo pelo rabo, segurei bem forte e dei minha cartada final. Por acaso, você nasceu da barriga do seu pai? Foi assim que eu acabei de uma vez por todas com aquela ladainha. E ainda dei uma lição no meu medo. Claro que muitas coisas depois disso aconteceram. Dava até para escrever um diário ou um biário, como eu o chamaria. E claro, o diário do meu medo, um medário. Mas essa outra história. Então, meus amores, esta narrativa, esse texto que a tia Cíntia acabou de contar para vocês, ele aconteceu em um tempo, em um espaço. Nós vimos também que tem alguns personagens.
nós vimos que é um texto curto, certo? E a partir deste texto, dessa narrativa, dessa história, nós vamos estudar o nosso gênero textual, certo? O gênero textual de hoje, galerinha, se chama conto. Professora, mas o que é um conto? Gente, o conto é uma narração. Professor, o que é uma narração? É essa história que eu acabei de contar para vocês. É um texto narrativo, é contar uma história, um fato não real. Professor, o que é um fato não real? Gente, é que não existe de verdade, é uma coisa inventada da imaginação, apresentando apenas um conflito. A partir do texto que a tia Cíntia leu para vocês, narrou para vocês, da história de Bia, nós vimos um conflito, que era o medo da Bia. A Bia tinha que enfrentar, né, o problema que ela tinha, que era da amiga dela. Como era o nome da amiga dela? Quem lembra? Milena, muito bem. Então, a Milena sempre ficava lembrando que ela era uma filha adotiva e ela não gostava disso. Então, é o ponto da história, o clímax da história. Esse texto que a tia Cíntia narrou para vocês, ele foi um texto escrito, mas os contos também podem ser textos orais ou escritos, certo? E possui um clímax. Professor, o que é o clímax? É o momento mais importante e tenso da história. Gente, na história da Bia, o momento mais importante e mais tenso foi qual? Ah, professora, foi quando a Bia chegou na escola e resolveu enfrentar a Milena. Encarar o medo, falar que não gostava, que ela ficava comentando para todo mundo que era uma filha adotiva, certo? Muito bem, então é o clímax. Em um conto, meus amores, nós temos alguns elementos, os elementos principais. Que elementos são esses? Nós temos o narrador. O narrador é quem conta a história, certo? O narrador, ele pode ser um personagem à parte, ele só conta a história e não participa. Ou, no caso do medo da Bia, ele participou. O próprio narrador é a Bia, é a personagem da história. Nós temos os personagens eles são poucos, fáceis de lembrar. No texto O Medo da Bia, nós temos dois personagens principais, a Bia e a Milena, certo? Temos também o enredo, que é a própria história, o espaço e o tempo, que é o lugar aonde a história acontece. Então, a história acontece aonde, gente? No texto do Medo e a Bia, no Medo de Bia, a história acontece na escola. Muito bem. Existem alguns tipos de contos, alguns tipos de histórias que vocês ouvem diariamente ou já ouviram falar, como por exemplo, professora, os contos de fada também é um exemplo, é um tipo de conto. Olha aqui, que imagem é essa? Representa que história? Quem lembra? Então, é um conto de fadas, meu amor. Eles aparecem algo sobrenatural, são seres fantásticos e lugares imagináveis. Temos também outros tipos de conto. Olha que aventura é essa. Contos de ação, envolvem casos de polícia ou de mistérios, né? Vários filmes que vocês já podem ter assistido aí que envolve a ação, que conta uma história que é inventada. Vale lembrar que os contos, eles são histórias inventadas. Temos também, olha o Saci Pererê. O Saci Pererê, ele faz parte de uma história que é um conto popular, pois faz parte da cultura de um povo. Temos também, olha esse detetive, ele está procurando, está imaginando, quer saber alguma coisa. É um conto de enigma ou de mistério, ele tenta descobrir, ele tenta desvendar um mistério, tá bom? Então, meus amores,
Foi esse o nosso conteúdo que fala sobre o conto e agora vocês irão praticar respondendo no livro do Ético de Português de vocês, na ponta da língua, página 19, leitura do paradidático. Essa atividade é por fora, não faz parte do gênero textual contos. Vocês têm o livro paradidático, Monstros Moderem Seus Modos. A tia Cíntia está passando para vocês lerem esse livro, que na próxima aula, na aula online, a gente vai fazer uma leitura compartilhada e também vamos discutir alguns pontos importantes presentes neste livro. Façam a leitura do livro, tá, meus amores? Prestem bastante atenção. Respondam a atividade e vocês têm até o dia 13/8 para enviar para a tia Cíntia. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.